A gente vive uma sociedade que invisibiliza as mulheres em todos os aspectos e segmentos, né? A gente tem mulheres atuando, né, no mundo desde sempre, né? E esse apagamento ele é histórico também, então com o samba não seria diferente, né? Mas é importante pensar que o samba, para além da roda de samba ali, onde tem os músicos tocando, né, e tudo mais, existe uma estrutura, é todo um complexo cultural, né, que envolve muitas pessoas e que envolve muitas mulheres, né? Então essas mulheres, elas estão nas articulações dessas rodas de samba, elas estão compondo sambas, elas são passistas, são pastoras, são cantoras, então elas estão envolvidas de diversas formas, né, nessa cultura, né? Ou mesmo a roda de samba que acontece lá na comunidade, que tem as mulheres que estão lá na cozinha preparando um alimento, né? Então culturalmente a mulher está extremamente dentro da cultura e em linha de frente de iniciativas, né? Se a gente pensar que hoje na Zona Sul de São Paulo, né, que é o bairro que eu moro, tem rodas de samba que são articuladas e produzidas por mulheres, né? Rodas de samba de comunidade, né? E só que a gente tem essa sociedade que está sempre invisibilizando, né, esse papel, esse lugar da mulher, né? Então quando a gente pensa em lançar uma coleção falando do samba e trazendo visibilidade para as mulheres escreverem e falarem sobre, é porque a gente entende que tanto a literatura, né, que também é um espaço, né, masculino e embranquecido, né, quanto o samba, que existe uma expansão grande dessa cultura enquanto cultura popular, né, e cultura de massa, mas quando a gente pensa no gênero, né, que a mídia, né, entende, né, como representante, né, então que a grande indústria musical investe são nos homens, né. A gente tem mulheres que estão compondo samba há muito tempo, né. A gente tem o exemplo da Dona Ivone Lara, né, que compõe desde os 13 anos, foi conseguir lançar seu primeiro disco só, muito mais, com a idade mais avançada, né, e passou muito tempo compondo letras de samba que os primos e os homens da família que assinavam, porque as rodas não aceitavam, né, uma mulher compositora. Então é pensar que a gente precisa tirar, né, essa máscara, né, esse pano que está cobrindo toda essa potência feminina que está nessa cultura desde sempre e deixar com que essas mulheres passem a ser protagonistas dessa cultura também. Então, o Sambas Escritos, ele surge de um projeto anterior a ele, que começou em 2012, que foi o Samba Sampa. Como que surgiu o Samba Sampa? Eu estava um dia lá no Samba do Monte, no Jardim Monte Azul, ali na Zona Sul. E aí era um encontro de gerações com a velha guarda da Rosas de Ouro e o pessoal da comunidade do Samba do Monte. E quando eu observei o que estava acontecendo no meu entorno, eu percebi que tinha algo além da música acontecendo, né? Tinham lá crianças, velhos, gordos, magros, mulheres, homens, assim, era uma pluralidade de corpos, assim, de história, e em torno de algo que era um ritmo. E as pessoas cantavam, batiam na palma da mão e eu olhei aquilo e falei, nossa, tem uma coisa acontecendo aqui que vai além só do desejo de ouvir música, né? E aí, o repertório daquele dia naquela roda era um repertório muito de samba paulista e eu não conhecia os sambas. E então eu só conhecia os sambas cariocas. Então quando tocava um samba do nosso cavaquinho, eu cantava, quando tocava um samba do Cartola, eu cantava. Aí eu olhei, Martinho da Vila, né? Eu olhei e falei, mas gente, que sambas são esses? Os que eu não conhecia, eu falei, mas eu não conheço, é que eu não conheço. E aí eu saí de lá muito, assim, incomodada e inspirada, porque eu falei, eu preciso conhecer o samba de São Paulo. Porque tem uma coisa maior que acontece numa roda de samba, que eu gostaria de entender, e tem uma memória de um samba que eu desconheço, né? Eu, uma pessoa que nasceu em São Paulo, na Zona Sul, desconheço a produção cultural, ancestral do meu território. E aí, isso foi em dezembro de 2011, aí eu fui maturando a ideia, mas eu falei, mas eu não quero que seja uma coisa... Eu poderia fazer uma pesquisa de mestrado, porque eu já tinha acabado a faculdade, mas eu não queria que fosse uma coisa que se encerrasse em mim. Eu quero uma coisa pública, né? Uma coisa que eu possa conversar com as pessoas, e mais do que eu conversar, mas que eu possa ouvir o que as pessoas têm a me dizer. E que eu possa trazer a academia e o sambista para dialogar, para ouvir. Então é um projeto que, inicialmente, ele surge de um desejo meu de me responder
quanto de me preencher essa memória, esse buraco que tinha dentro de mim. E aí a gente fez as Sambas Conversações em 2012, lá na Galeria Olide, e aí também foi muito legal porque a gente criou um ponto de convergência no centro para pensar o samba. E foi muito importante porque o que eu mais ouvi naquela época era de que aquilo nunca tinha acontecido, de pesquisadores sambistas se encontrarem para falar sobre o samba. E isso me chamou muita atenção, cara, mas... E sobre o samba de São Paulo, então, né? E na época a gente trouxe muito mais homens e as poucas mulheres que participaram eram mulheres brancas, questão da Nega Duda. E aí eu falei, nossa, isso foi em 2012. E aí, enfim, aí a gente, desse projeto, dessa edição, a gente gerou uns vídeos, a gente gerou uma revista que chamou Samba Sampa e gerou mais inquietação em mim, né? Bom, aí tempo passou, tempo correu, o projeto se uniu com o Empoderadas para fazer uma edição especial do Empoderadas do Samba, que era para pensar as mulheres negras no samba. E aí de novo esse formato de fazer sambas conversações, né, que era essa possibilidade. E aí no caso do Empoderadas do Samba a gente trouxe uma coisa diferente, que era intervir na própria roda de samba. Ou seja, na estrutura da roda de samba majoritariamente masculina, chegava um monte de mulher negra para falar de feminismo, né, e protagonismo da mulher negra no samba, então foi muito legal. E aí, enfim, eu já tinha sempre uma ideia de trazer de gerar um outro tipo de conteúdo que não fosse o vídeo, que não fosse só os encontros ao vivo, né, ou seja, a oralidade ali, mas que pudesse ter um conteúdo escrito, porque a gente tinha feito uma revista online, mas não tinha feito uma revista impressa. Então tá na hora de fazer a revista impressa. Aí foi quando eu chamei a Carmen, chamei a Patrícia. E aí quando a gente sentou, eu fiz o projeto das revistas, tudo, eu falei, mas por que revista, né? Quando foi começar o projeto, eu falei, mas revista as pessoas jogam, as pessoas, enfim, a relação com a revista você amassa, bota na bolsa e depois joga fora. Ou fica lá na sala de espera, criando um mofo, e você vai olhar, folhear e acabou. Eu falei, vamos fazer livro. Por que não livro? Acho que eu quero 4 livros, como se fossem 4 cadernos de textos corridos, assim, que a gente possa ler num formato que cabe numa bolsa. Eu lembro que num dia a gente estava no almoço, assim, com toda a equipe. Falei, vamos pensar um livro que caiba nessa bolsa. Aí a gente pegou uma bolsa. Cabe, então pronto. Um livro bom é um livro que cabe nessa bolsa aqui. E aí começou a história. A princípio era para ser 4 revistas sobre o samba com autores de São Paulo, né, autoras de São Paulo. Mas aí nisso, o projeto, o Samba Sampa, ele já tinha caminhado para o Rio de Janeiro. Eu fiz uma edição especial no Rio de Janeiro que chamou Sambas e Dissembas, que era para pensar a memória da música negra no Rio de Janeiro e como que ela desembocava no samba. E esse projeto foi super legal porque a gente fez uma trajetória do interior do Rio, interior, Baixada, cidade. E aí na cidade a gente fez as Sambas Conversações. E que foi super legal, a gente conheceu a bisneta da Ciata, que, enfim... Então, a gente conheceu a Helena Teodoro, a gente foi reunindo mulheres assim, muito importantes para a história do samba no Rio de Janeiro e do samba como um todo. E eu falei, elas não podem ficar de fora, né, nessa coleção. Então, e o projeto já não está mais só em São Paulo, ele já foi para o Rio de Janeiro, então a gente precisava de alguma forma que a coleção desse conta de contar essa trajetória do próprio projeto. E aí a gente fez essa escolha de abrir e convidar autoras de outros autores, de outros lugares, e uma coisa que eu tinha muito em mente era assim, que eu queria ter um texto do Ney Lopes, por exemplo. Eu não posso fazer uma coleção de samba, sobre samba e não ter o Ney Lopes, porque muito do que eu entendo sobre samba, né, a própria brincadeira de falar samba, semba, de semba, macemba, vem do contato com a pesquisa dele, com o dicionário de quimbundo que ele organizou, né, e falei, então eu quero um texto do Ney Lopes. Então já não era mais uma coleção só sobre o samba de São Paulo. E também não seria mais uma coleção só com textos de mulheres, porque a revista que a gente já tinha, que virou o primeiro livro, tinha textos de homens, né? Então o que a gente fez na hora de organizar foi, vamos criar aqui um recorte, então a gente vai dar um limite para a quantidade de textos de autores, né? E vamos abrir para que as mulheres escrevam. E aí eu, na minha inquietação, falei, então
Eu não quero também só textos do Rio e de São Paulo, porque eu entendo que o samba ele é uma manifestação, ele é um fenômeno que acontece no território brasileiro como um todo. Então vamos para a Bahia, vamos para o Piauí, que a Patrícia Vaz, que é uma das organizadoras, é do Piauí, e vamos tentar subir o máximo que a gente conseguir para o norte, e fomos para o Amapá. Então a coleção ela tem a ver muito com, ela dá vazão e dá forma para várias inquietações minhas, que encontrou eco nas outras organizadoras, claro, né? E aí a gente foi fazendo essa capilaridade. A gente não conseguiu descer para o sul, né? Porque também aí tinha uma limitação de tempo, de tamanho, de quantidade de autores. A gente já estava, era para inicialmente ser 40 autores. E a gente subiu para 84. Eu teria chegado em 100. Eu falei, gente, onde tem 84 tem 100. Mas aí as meninas falaram assim, não, não dá mais, já deu. Porque também tinha uma questão de tempo e orçamento, né? Porque uma coisa é você fazer revista, outra coisa é você fazer livro. Então a gente fez esse recorte desses 84 autores, 67 foram mulheres. E pra gente também foi importante, assim, 67 mulheres negras, né? Não é qualquer coisa. E aí isso também, assim, pra gente chegar nesse número, a gente foi flexibilizando, entendendo, assimilando, sensibilizando por uma série de coisas que dizem respeito à prática da escrita para as mulheres negras, né? Porque teve uma coisa interessante, que foi assim, quando a gente lançou o primeiro convite para os autores e autoras, todos os homens mandaram pra gente o texto no prazo. Todos. Foi assustador. E a gente olhou para aquilo e falei, nossa, que legal, os autores... Ai, gente, mas... E aí... Aí, claro, poucas mulheres, né, que têm a habilidade da escrita, mandaram um texto dentro do prazo, no tamanho estipulado, tudo certo. Mas aí, muitas não mandaram. A gente chegou, assim, a fazer plano A, B, C, D, E, F. Porque chegou uma hora que já não tinha mais autores. Não tinha mais texto. Eu falei, gente, mas como é que a gente vai lançar um livro, 4 livros, sendo que um livro só tem 2 textos? Ah, não, então a gente junta. Não. A gente tem 4 livros. Um livro já está pronto, que é sobre o samba de São Paulo. O outro livro é sobre o samba, que é o livro 2, que é esse pensamento do samba quanto um fenômeno cultural que ele atravessa diversos territórios e essas disseminações do samba que a gente vai chamar de dissembas. E vamos falar do pagode, vamos falar do samba rock, vamos falar do samba no Amapá, Esse é aquele livro dos sambas, né? Mas os outros 2 últimos livros, o 3 e o 4, são só textos femininos. Então, como é que a gente faz? E aí foi difícil, aí a gente foi chamando outras autoras, que aí quando a gente realmente entendeu que precisava estar sensível de que o exercício da escrita para a mulher negra não é um exercício fácil. A gente passa uma vida inteira de alfabetização, de formação na graduação, na pós-graduação, ouvindo coisas tipo, o seu texto não é adequado, você não sabe escrever. Eu mesma ouço isso até hoje. Né? Assim, você não sabe escrever, seu texto não está adequado, tem que corrigir muito seu texto, sei lá. Então, existe uma trava, né, institucionalizada de que a gente não pode escrever. Então a gente foi também percebendo isso e lidando com essa situação de uma maneira que respeitasse a autora. E aí, mais do que isso, que uma vez que o texto chegasse pra gente, a gente pudesse também respeitar esse texto quando chegasse, assim. Então a gente, num dado momento, a gente falou assim, vamos criar categorias do texto, ensaio, artigo, crônica. Aí a gente olhou e falou, não tem como classificar. Porque se a gente pensa que a escrita é um exercício tão difícil, categorizar é diminuir ali de alguma forma, é tentar encaixotar a própria subjetividade daquela pessoa ao expressar, né? Ao se expressar em forma de texto. Então nenhum texto vai ter classificação, as pessoas vão ler poesia, conto, crônica, artigo, tudo no mesmo texto, porque é assim que é, né? O samba é isso. Então a coleção ela revelou isso, assim, de que é importante, sim, para nós, pessoas negras, subalternizadas, minorizadas, aprender a formalizar
as nossas subjetividades, sabe? Então por isso também que fazer um livro, falei, não, vai ter ISBN sim, vamos lá na Biblioteca Nacional registrar 4 livros sobre samba, 84 autores. Não sei se... Aí o pessoal assim, mas por que você não hackeou? Pra que a Biblioteca Nacional? Não, tem que ter, a gente tem que estar em alguns marcadores são importantes, porque senão fica parecendo que as únicas pessoas que escrevem sobre samba são os brancos. Então não, vamos lá, Biblioteca Nacional, vamos fazer tudo como eles vêm fazendo, né? Só que a gente vai lá e entra na estrutura e diz, agora é a gente que faz. Né? E, a gente não ouviu isso, assim, de que vocês são muito radicais, mas eu acho que é uma mudança radical, né? Pensando em raiz, assim, é a gente podar essa raiz racista, assim, diminuir os efeitos dela para que a gente possa contar a nossa história e a nossa memória. Então a coleção ela também teve esse sentido, assim, de que ela nos mostrou isso, assim, que a gente não deu conta de falar do samba no território como um todo, mas dos territórios individuais de cada um, acho que sim, tá ali, tá posto, tá respeitado. É isso.